Quero compartilhar com os irmãos. Abra, por favor, no livro de Josué, sexto livro da Bíblia, depois de Deuteronômio, depois dos Pentateucos, você vai encontrar Josué, capítulo 1. Capítulo 1 de Josué. Já há algum tempo eu tenho pensado sobre esse texto, muito conhecido, mas toda vez que a gente lê a Bíblia com o coração aberto, ou a gente a ouve, o Espírito Santo planta alguma coisa diferente no nosso coração, alguma coisa nova. E é isso que eu espero que Ele faça aqui com você, comigo, através do poder das Escrituras. Amém, irmãos? Aleluia. Louvado seja Deus por estarmos aqui. Louvo a Deus também pela presença do meu irmão que está ali. Não tive chance de dar um abraço nele, mas no final o darei. Muito bom vê-lo aqui. A gente quase não se vê. A vida vai se desenhando de uma maneira, né, irmãos? Você vai para um canto, outro vai para outro. Mas é bom quando a gente pode reencontrar. Josué, capítulo de número 1, do versículo 1 ao versículo de número 9. Eu queria que você mantivesse sua Bíblia aberta, porque existe uma palavra aqui, e eu queria pregar uma mensagem temática aqui, deixar um tema. E desde já eu quero dizer que o tema é sandálias grandes para pés pequenos. Você podia repetir esse tema estranho? Diga, sandálias grandes. Exatamente. É esse aí o tema da palavra que eu quero dividir com os irmãos. O Ricardo fez uma cara de que não está entendendo nada, mas vai entender. Eu espero que entenda. Diz assim o texto sagrado. A gente conhece aqui, Moisés tinha morrido. Deus vai falar com Josué. E o Senhor diz assim: sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, a Bíblia faz questão de dizer isso, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Começa com uma nota fúnebre. Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. O Senhor começa a fazer promessas para Josué. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Eu já disse para Moisés, estou só lembrando a você, Josué. Versículo 4, desde o deserto, desde este Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar, para o poente do sol será o vosso termo. Versículo 5 é poderoso, ele diz: ninguém te susterá diante de ti, todos os dias da tua vida, não são alguns, todos os dias, como fui com Moisés. Deus sabe por que está falando isso com Josué. Como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. O Senhor está dizendo: eu não vou desamparar você. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu, agora já não é Moisés, tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, porque para teres cuidado de fazeres conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Deus está dizendo: Josué, você não precisa inventar nada, só cumpre o que já foi dito. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda. Para quê? Para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Aí no versículo 8 ele diz: não se aparte da tua boca o livro desta lei. Ele não diz do coração, ele não diz do ouvido, ele diz: não aparta da tua boca. A Bíblia diz que a boca fala do que cheio está o coração. Então você vai falar sobre isso. Não te aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele. Não lê, ler é diferente, irmão. Meditar é diferente de ler. Medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer tudo quanto nele está escrito, porque então, e aí só então, farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Versículo 9: não te mandei eu, esforça-te
e tem de bom ânimo. Não pasme, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Coisa linda, né, irmãos? Essa palavra, ela é extraordinária. Todos nós somos sabedores que Moisés foi um grande homem de Deus. Moisés foi um grande homem de Deus. Todo mundo aqui sabe disso. Um líder piedoso, um líder temente, um líder preservado. Ele teve a sua vida preservada. Nós não conhecemos a história. Ele ficou escondido por alguns poucos meses para não morrer. Por quê? Porque Moisés era um projeto de Deus, e todo projeto de Deus tem um tempo para aparecer. Se ele aparece fora do tempo, ele morre. Então Deus preservou Moisés. Moisés foi um líder, além de piedoso, temente, preservado, foi levantado, capacitado e poderosamente usado pela mão de Deus. Esse foi Moisés, um homem capacitado, um homem que Deus preservou, que Deus deu livramento, um homem temente ao Senhor, que foi poderosamente usado pelas mãos do Senhor. Mas a incumbência de um líder não é eterna. É duro dizer isso, mas eu vou repetir: a incumbência de um líder não é eterna, mesmo de líderes piedosos como Moisés. Moisés vai passar. Moisés não vai ficar para sempre. Chega um momento em que todo ministério, que Deus determina um novo começo, uma nova história, com uma nova geração, com uma nova liderança. Muitas vezes o novo só pode se estabelecer com a saída do velho. Não dá para coabitar juntos. Então é preciso remover o velho para ser estabelecido o novo. E aí mais uma frase chocante que eu não gostaria de dizer, mas eu preciso dizer: Deus sepulta os seus obreiros, mas a sua obra permanece. Isso serve para a gente baixar a bola. Isso serve para a gente reconhecer quem somos nessa máquina. Antes da gente tiveram Moisés, depois da gente terão Josués. A obra não para porque alguém para, porque alguém parte. É estranho isso, né? Outro dia eu estava conversando com a Adriana e a gente estava falando exatamente isso. A gente parte e o mundo não para, as coisas não param, tudo continua, os carros continuam passando, as pessoas continuam indo e vindo, comprando, casando, celebrando. É estranho isso, mas isso é a realidade da vida. Foi Deus quem escolheu Josué, irmãos, e todos de Israel sabiam que ele era o novo líder, só que ele precisava saber, porque não adianta muito todo mundo ver algo em você se você mesmo não consegue ver. Outro dia eu estava vendo uma matéria sobre anorexia, acho que é isso, né? As meninas, cabeça oca, vazia, que se acham gorda, com 30 quilos, irmão, e ficam provocando vômito de tudo aquilo que come. É uma doença. Está todo mundo dizendo: você está bem, e ela diz: não, eu estou gorda. Então todo Israel sabia que Moisés morreu e que agora Josué é o novo líder. Todo mundo reconhece isso, mas ele precisa enxergar isso na própria vida. É quando o nosso autorretrato está distorcido, a gente não consegue ver. Um dia diante do chamado de Deus, Jeremias disse: Senhor, eu sou uma criança. E Deus disse: fique quieto. Quando você olha para você, você vê uma criança, mas quando eu olho, eu vejo um profeta. Qual a importância de ter um autorretrato resolvido, de saber quem você é? Um autorretrato bem resolvido faz você
estar exatamente aonde tem que estar. Mas se o teu autorretrato distorce, ou você vai achar quem não é, ou não vai reconhecer quem é. Então todo Israel já sabia que era ele, mas ele precisava entender isso, porque não adianta muito todos verem em você aquilo que você mesmo não consegue enxergar. Ah, se a vida fosse como a sombra de um muro ou de uma árvore, diz o Talmud, mas é como a sombra de um pássaro voando. A vida está em movimento, ela não para, o tempo não para. Você programa as férias de 30 dias no melhor lugar, e quando chega no final, você ainda está com a memória de quando chegou naquele lugar, e já está na hora de você voltar e começar tudo de novo. Você celebra um ano, e quando vê 2 meses já se passaram. Ah, se a vida fosse como a sombra de uma árvore, ou como de um muro estático, mas não é. A vida é como a sombra passageira de um pássaro em seu voo, em seu movimento. Tentar agarrar-se ao passado e mantê-lo junto ao coração é tão inútil quanto tentar segurar a sombra passageira de uma ave em seu voo. A gente precisa fluir na presença de Deus, viver cada estação, viver cada momento, viver cada época. Existem coisas que é para você viver aos 20 anos, existem outras que você só vai viver aos 40 anos. Talvez aos 50, aos 60, você já não consiga fazer as coisas de 20, porque aquele tempo passou, agora é um novo tempo, e que você viva esse tempo na presença de Deus, para a glória de Deus, vivendo as experiências que o Senhor preparou, porque a vida não é estática, a vida é como a sombra de um pássaro em movimento, não dá para agarrar e congelar, tem que viver cada estação, no nome de Jesus. E Josué precisava entender isso. Por isso Deus diz o que diz. Porém, aquele dia foi o dia em que Josué colocou as sandálias de Moisés. E ao colocar as sandálias de Moisés, ele descobriu que eram grandes, eram muito maiores que os seus pés. Por isso sandálias grandes em pés pequenos. Na segunda pessoa de Moisés, ele está vendo o líder dele fazendo coisas extraordinárias, avançando, mas agora Deus traz uma notícia: Moisés morreu, agora essas sandálias vão para os teus pés. Aquele dia ele percebeu que os seus pés eram pequenos demais para aquelas sandálias, ou que aquelas sandálias eram grandes demais para os seus pés. Irmãos, isso assusta, isso mexe. Existem coisas que Deus nos manda fazer, que nos sentimos um anão assumindo o lugar de um gigante. E eu vou dizer para você, tudo que Deus te pedir vai ser maior que você. Toda sandália que Deus te der vai ser maior que os teus pés. Existe um lugar, eu não me lembro agora, num país oriental desse, de que as mulheres não podem ter pé grande, senão não casa. Então o que eles fazem quando ainda é criança? Eles amarram uma atadura. É cruel aquilo, sabe, irmãos? Esmaga, oprime, impedindo o desenvolvimento do pé. Pés pequenos. Quando Deus põe sandálias grandes, é para que os teus pés possam fluir, que a tua caminhada possa avançar. Nada, em nome de Jesus, receba esta palavra, porque esta palavra de hoje é profética. Nada vai impedir que você desenvolva. Os nossos pés são a base do nosso corpo, que traz estabilidade para você. Em nome de Jesus, você não vai andar aí de forma desproporcional. Deus está criando bases sólidas para a tua vida, e nenhum vento do inferno vai derrubar você, no nome de Jesus. Não vai. Existem coisas que Deus nos manda fazer, que nos sentimos não. Eu não sei se você já viveu isso, mas eu não apenas vivi, como vivo todos os dias, diante das demandas da vida, diante das coisas que Deus propõe para a gente, diante do nível de crescimento que o Senhor coloca diante de nós, a gente se sente um anão assumindo o lugar de um gigante. É estranho.
É estranho. Lembra de Davi? Já que você quer lutar com o gigante, põe a armadura de Saul. É estranho. É maior que a gente. No início a gente não entende. Diz, Senhor, porque é algo tão grande. E você vai entender isso um pouquinho mais para frente. Mas Deus tinha uma palavra para o seu coração. Deus sabia que aquilo assustava Josué. Então Deus tinha uma palavra para Josué. E a palavra foi: não te ordenei ser firme e corajoso, não temas, nem te apavores, porque Yahvé teu Deus está contigo por onde quer que andares. A Bíblia de Jerusalém é assim que aparece: não te ordenei eu. Aí você recorre a outras traduções, era como se Deus estivesse dizendo: ei, não é a primeira vez que eu estou falando, eu já não disse isso para você. Por que é que Deus tem que estar repetindo coisas das quais Ele já falou com a gente, irmãos? Porque a nossa humanidade grita. A gente olha o tamanho das sandálias e diz: como vai ser? E Deus diz: eu já não te disse como vai ser. Yahvé, o teu Deus, será contigo por onde quer que você andar. As sandálias que te assustam não assustam a Deus. Elas são maiores que os teus pés, mas elas não são maiores que o Senhor. Aleluia. Aliás, foi o Senhor que te deu essas sandálias. Alguém vai te ver andando pelas ruas com sandálias maiores e vai dizer: como esse menino consegue andar com sandálias tão grandes? Chega pertinho e você vai ver uma etiqueta nessa sandália, e lá vai estar escrito: Yahvé, o teu Deus, estará contigo por onde quer que andares. A graça é a capacitação do Senhor. Não te ordenei. A Bíblia, a mensagem diz assim: vou te falar de novo. Às vezes a gente vem na igreja esperando a revelação, e Deus diz assim: hoje eu não vou te falar nada novo, só vou te lembrar coisas que você já esqueceu. A gente vem e diz: Senhor, me fala algo novo. E Deus disse: não, você não precisa de algo novo, você só precisa ser lembrado de algo que eu já disse, e que você não deveria, mas esqueceu. Mas eu estou aqui para te lembrar. Yahvé, o teu Deus, será com você por onde quer que você andar. Aleluia. E aí ele dá 3 ordens para ele. A primeira ordem é: seja firme. Seja firme. Firme significa estável. Tenha estabilidade. Irmãos, essa é uma das maiores guerras do nosso tempo. Estabilidade. Parar com a oscilação, parar de ficar cambaleando. O Senhor diz: seja firme, seja estável, tem uma base sólida. Aí eu lembrei de um homem, um rei cananeu, um rei cananeu terrível, chamado Adoni-Bezeque. Adoni-Bezeque significa senhor de Bezeque. A Bíblia diz que esse rei era tão cruel que ele pegava os outros reis, pegava os seus inimigos e cortava os dedos polegar das mãos e o dedo polegar dos pés. Imagina isso. Por que o dedo polegar das mãos e dos pés? Primeiro, porque essa pessoa estava mutilada e não podia mais exercer cargos de liderança, de proeminência. Então uma das maneiras de comprometer era arrancar os dedos das mãos. Uma outra coisa é que se arranca o dedo polegar das mãos, compromete a firmeza com a espada. Não dá para segurar mais como antes a espada. Ele quer tirar a espada da mão, então ele corta os dedos polegares. Ei, Deus vai preservar os nossos dedos polegares, e nada e nem ninguém vai tirar a espada da nossa mão. O Senhor diz: Josué, seja firme, seja instável. Não é instável, é estável. Em nome de Jesus, eu repreendo toda instabilidade. Em nome de Jesus, toda gangorra espiritual. Hoje estou bem, amanhã não estou. Hoje eu quero, amanhã não quero. Em nome de Jesus, que essa noite de quarta-feira toda instabilidade caia por terra. O Senhor te dá estabilidade na fé. Mas ele não apenas cortava o dedo das mãos, os polegares dos pés.
Nada no teu corpo está por um acaso. Nada está no teu corpo para ornamentar. Tudo tem um propósito. Os dedos dos pés, eles trazem equilíbrio ao corpo. Esse é um grande ataque do diabo nesse tempo, irmãos. Tentar desequilibrar o corpo. Mas que Satanás ouça, porque eu vou falar em alta voz. Esse corpo tem uma cabeça. Jesus é a cabeça desse corpo. E ninguém desestabiliza o corpo, que Jesus é a cabeça. Os leões tentaram, o Coliseu tentou, ninguém conseguiu, porque este corpo tem uma cabeça. O inimigo é astuto, irmãos. Ele não quer cortar a cabeça. Ele quer cortar o polegar, os dedos, porque se perder o equilíbrio, a cabeça cai com o corpo. Ser forte, ou seja, seja firme, tenha estabilidade, aguente a pressão, vá para frente. Irmãos, nós estamos pressionados o tempo todo, pressão. Mas há quem diga que é isso que faz diferença entre um grafite e um diamante, a pressão que um suporta e o outro não suporta. O grafite, ele pode parar na mão de uma criança só para rabiscar um papel, mas um diamante para nas maiores vitrines, porque aguentou a pressão. Em nome de Jesus, eu não vim aqui hoje mentir para você e dizer que as lutas acabaram. Eu vim dizer para você que o Espírito Santo vai te dar graça para aguentar a pressão da vida. Esse é um tempo de pressão, mas Deus é conosco, e Yahvé, o teu Deus, é contigo por onde quer que você andar. Precisamos da graça do Senhor para aguentar a pressão da vida. É pressão de todo lado, irmãos. Pressão financeira, pressão emocional. O celular toca e você já não sabe que mensagem vai receber, de tanta pressão na vida. O noticiário, e a pressão está lá. Pressão. O Senhor não mentiu para Josué. Disse: Josué, as sandálias são grandes mesmo, mas aguenta a pressão, Josué. Fica aí. Irmãos, nós não somos daqueles que desistem, mas daqueles que avançam no nome de Jesus. Eu não estou pregando para uma igreja menina, infantil, acostumada com mingau de cremogema. Não, eu estou pregando para uma igreja que ouve a verdade. E a verdade é que enquanto a gente estiver aqui, a gente vai estar debaixo de pressão, mas não ceda 1 centímetro para o diabo. Avança, vai para frente. É isso que Deus está dizendo para Josué. Josué, a sandália é grande mesmo, mas aguenta a pressão. Eu sou tão necessitado de Deus quanto os irmãos, e essa mensagem é para mim. Deus está falando comigo hoje: Luiz, aguenta a pressão, foi eu que te mandei, e Yahvé, o teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Ei, aguenta a pressão em nome de Jesus. Seja firme. Segundo lugar, ele diz: seja corajoso. Deus não está dizendo: não, rapaz, isso é coisa de profeta barato que fica iludindo o povo, dizendo: hoje todos os teus problemas acabaram. Não, o Senhor diz aqui, ó: seja corajoso. Seja corajoso. Coragem é a capacidade de agir apesar do medo. Imagina isso, irmão. Nem sempre o cara que vai lá é porque ele está sem medo, não, é porque ele tem coragem. Ele vai apesar do medo, apesar da intimidação do inimigo. E se tem uma coisa que o diabo tem tentado fazer, é intimidar a igreja do Senhor. Mas na força do Senhor nós faremos proezas em nome de Jesus. O Senhor calçou os nossos pés e Ele garante a vitória para a glória do nome dEle. Toda a intimidação do diabo, tentando fazer você recuar, tentando tirar o teu sono, tentando desmentir as promessas de Deus na tua vida, eu repreendo nessa noite em nome de Jesus. Você não será intimidado pelo diabo. Seja corajoso. Coragem, a capacidade de agir apesar do medo, da insegurança, da intimidação. Seja ousado. Os pés de Davi eram muito pequenos, mas ele era corajoso. Pensa num moleque atrevido, irmão. Espiritualmente, Deus espera que você seja atrevido.
O gigante está olhando ele de cima para baixo, mas o Deus de Davi também está olhando o gigante de cima para baixo. O gigante está dizendo: quem esse menino petulante, esse pirralho está achando que é? E pior, ele não sabe quem eu sou. Ele não sabe que pau e pedra não tem efeito contra mim. Eu tenho lança, eu tenho espada, eu tenho escudo, eu tenho capacete. Davi disse: é verdade, tu tem tudo isso, mas você não tem o que eu tenho. O que você tem, Davi? Eu tenho uma aliança com Deus. Você é um incircunciso, eu estou aliançado com o Senhor. E eu não vou a ti em nome de espada, de escudo ou de lança. Eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos. Quando Davi disse isso, Deus levantou do céu e disse: eu gosto desse menino. Pode girar, porque eu vou dar velocidade, potência e direção à tua pedra. E aí a Bíblia diz, você conhece a história, a pedra bate na testa e ele cai para frente. Isso contraria inclusive a lei da física, mas era Deus que estava dando a vitória. Não foi a pedra de Davi, foi a mão do Eterno. Ei, Davi, Yahvé, o teu Deus, é contigo por onde quer que você andar. Pastor, os meus pés são pequenos. O de Davi também era, irmão, mas ele teve coragem de enfrentar o gigante. Não vai dar para ficar recuando a vida toda, irmão. Não vai dar para ficar com medo de entrar na guerra. Ei, se ninguém te disse, eu vou te falar: você já está na guerra. Talvez você não tenha notado isso até hoje, mas você já está na guerra. O diabo tem tanta raiva de mim quanto tem de você, tanto de você quanto tem de mim. Desculpa te dizer isso. Mas Yahvé, o Senhor, está conosco por onde quer que a gente andar. Vai acabar o culto, um vai para a direita, outro vai para a esquerda, mas Yahvé estará conosco aonde quer que a gente andar. Uns vão para condomínio, outros vão para prédio, outros vão para casa, outros vão para outra cidade, mas o Yahvé estará conosco aonde quer que a gente andar. Aleluia. Em primeiro lugar, seja firme. Em segundo lugar, seja corajoso. Em terceiro, não temas nem te apavores. Sabia que são coisas diferentes, né? Temer é medo, pavor é excesso de medo. Então ele diz: não tenha medo nem te apavores. Temor, medo, pavor, grande medo. Quando você é tomado pelo pavor, você perde discernimento, você perde visão, você perde o controle, você perde sabedoria. O Senhor está dizendo: ô Josué, as sandálias realmente são grandes. Eu não vou mentir para você. Eu sei que os seus pés são pequenos para umas sandálias tão grandes, mas vamos fazer uma coisa: não tenha medo e nem te apavores. Você imagina Josué diante das grandes batalhas, e alguém dizendo assim: rapaz, eu não vejo você recuando, isso porque eu tenho uma palavra. Quando o Senhor me chamou, Ele disse: não tenha medo e nem te apavores. Não tenha medo e nem te apavores. Não tenha medo, muito menos pavor. O Senhor sabia que as sandálias de Moisés trariam medo para os pés de Josué. Eu vou repetir: existem coisas que Deus nos manda fazer que a gente se sente como um anão assumindo o lugar de um gigante. Deus sabia que as sandálias grandes de Moisés trariam medo para os pés pequenos de Josué. Mas lá no versículo 5, o Senhor disse para ele assim: ninguém te susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim eu serei contigo. Não te deixarei e nem vou te desamparar. Irmão, isso é coisa linda. Imagina ele com o pé naquelas sandálias gigantes de Moisés. Claro que isso é uma figura de linguagem, né? E disse: Senhor, como vai ser isso? Ele disse: lembra quem calçava essas sandálias? Lembro. Lembra tudo que eu fiz com ele? Lembro. Você estava do lado, você viu os livramentos que eu dei? Do mesmo jeito que eu fui com ele, eu vou ser com você. Do mesmo jeito que eu fui com ele, eu vou ser com você. Do mesmo jeito que eu fui com ele, eu vou ser com você. Para os pés de Josué. Por isso disse: Yahvé, o teu Deus, é contigo por onde quer que você andar. Sandálias grandes, irmãos, transmitem a ideia de fragilidade, de pequenez,
Não é estranho? Você se sente pequeno quando você coloca algo muito grande. Eu tenho 1,83 m e às vezes eu tenho experiências de encontrar com pessoas das quais eu me sinto pequeno. Você tem que olhar para eles assim, ó. Sandálias pequenas dá essa ideia de pequenez, de fragilidade, de incapacidade. Isso é tão desproporcional. Vem comigo, estou caminhando para o fim. Isso é tão desproporcional que parece brincadeira de criança. Quem aqui que já não viu um filho pequenininho vindo de repente com os seus sapatos para a sala, quase caindo com muita dificuldade? A menininha que pôs o sapato alto da mãe e veio toda desengonçada, com um pé pequenininho, numa sandália tão grande. Irmão, a pergunta é: por que eles usam sandálias grandes? Eles sabem que aquelas sandálias não são deles, mas sabe o que é aquilo? Isso é influência. Eu quero ser igual a papai, então meu pé é pequeno, mas eu calço sapatos grandes. Tem gente que não entendeu, eu vou explicar. Quando Deus nos dá sandálias grandes, Deus está dizendo: você vai me representar na terra. Esses sapatos são muito pequenos, calcem sandálias grandes. Ei, essa noite Deus nos reuniu para dizer: estou trocando tuas sandálias, elas são muito pequenas. Você comprou na sapataria da terra, estou mandando sandálias grandes do céu. Você, aleluia, você vai me representar na terra. Ei, jovens, está na hora de usar sandálias maiores, maiores que tua capacidade, maior que o teu recurso, maior que o teu conhecimento, maior que o teu sobrenome. Sandálias maiores para viver coisas grandes. É desproporcional, irmão. Parece brincadeira de criança. Já se perguntou por que criança tem mania de calçar sandálias dos pais? Elas sabem que as sandálias não são delas, mas elas desejam ser parecidas com os pais. Sabe qual é o nome disso? Influência. A palavra influência significa fluir de dentro. Influência. O que você está pensando que é para usar uma sandália tão grande? Quem eu estou pensando? Não. Quem eu sei que sou. Não mexe comigo não, que essas sandálias aqui é do meu pai. Mas o teu pé é pequeno? Sim. Mas enquanto eu caminho, eles vão crescendo. E olha quanto tempo eu ainda tenho para desenvolver. Agora é conversa de pobre aqui, ó. Só os pobres, os ricos tampam os ouvidos. Eu não sei na sua família, mas eu já vi em muitas famílias um pai comprar a sandália do filho 2 número maior. Isso tem uma explicação. Se alguém for perguntar para o pai assim: por que está comprando uma sandália maior que o pé do menino? Você vai dizer assim: porque eu não aguento, esse menino está em fase de... Preciso pôr legenda, irmão? Ô Senhor, por que umas sandálias tão grandes para Josué? Aí o Senhor vai dizer assim: ele não sabe ainda, mas ele está em fase de crescimento. Calma, não dá para eu revelar tudo. Na hora assusta a gente e a gente não entende. Não entende por que você tem 10 e Deus está te dando um lugar de 50. Eu disse: calma, ele não sabe ainda, mas eu estou fazendo uma obra. O pé dele vai crescer. Essa palavra é profética, irmãos, para a minha vida, para a tua vida, para implantar no teu coração. Tem coisa que traz perturbação até no inferno, porque ele não é onisciente e ele vê Deus fazendo coisas muito maiores que você. O inferno fica lá endemoniado. Não entendi nada. Estavam lá no culto, eu não podia entrar, mas fiquei lá fora, os demônios conversando. Fiquei lá fora e de repente me saiu um monte de gente com chinelões.
interessante que eles conversavam entre eles, dizendo: foi Deus que me deu. Agora, por quê que o Eterno vai dar sandálias tão grandes? Ele não sabe. Nós estamos em fase de crescimento. Nada vai oprimir o teu crescimento. Você recebe essa palavra? Nada. É assustador. É muito assustador. Muito. Naquele dia Deus estava dizendo para Josué: ô Josué, chegou a tua vez. Suas sandálias são pequenas demais. Tenho sandálias maiores para você. Josué vai dizer assim: Senhor, mas meu pé nem cresceu. Você não cresceu ainda. Rasparam a cabeça de Sansão, né? Cortaram o cabelo dele. Comprometeu a aliança que ele tinha com o Senhor, o pacto que ele tinha com Deus. Furaram os olhos de Sansão, colocaram Sansão numa moinha e lá vai Sansão. Sabe aquela época da vida que você fica rodando no mesmo lugar, não vê evolução, não vê crescimento, não vê avanço? Aquilo ali tem um tempo para acabar. Sansão começou a orar. Ele trouxe à memória tudo que já tinha vivido. Porque alguém pode não estar no lugar que deveria estar, mas ele se lembra que já esteve. E existe um segredo no texto. O texto diz que o cabelo de Sansão voltou a crescer. Você já acordou de manhã e falou assim para um esposo: puxa, seu cabelo cresceu a beça de ontem para hoje. Você não percebe isso, irmão. Ele só vai crescendo. Assim eram os pés na sandália. Josué, você vai ver umas coisas estranhas acontecerem. Eu vou abrir um rio no meio. Por isso que você precisa de uma sandália maior. Estabilidade. Essa sandália vai criar base para você. Se você luta por sandálias maiores com o seu braço, você vai tropeçar nelas. Mas se Deus te dá sandálias maiores, você não tropeça nelas. Elas servem para você fluir na presença do Senhor, para você crescer no nome de Jesus. Eu termino por uma palavra profética aqui, em nome de Jesus. Levante sua mão para você receber. Se prepare. Esse ano Deus te dará sandálias grandes, maiores que seus pés. Mas não tenha medo, porque nelas estará escrito: Yahvé teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor de pé? Aleluia! Glória a Deus. Isso, aplauda o Senhor. Aplauda a Deus por essa palavra. Diga para Ele: Senhor, eu estou recebendo a Tua palavra hoje. Nada vai trazer medo ao teu coração. Esforça, tenha resistência, aguente a pressão. O Deus que te deu a sandália é o Deus que te garante a vitória. Essa noite Deus está dizendo assim para você: ó, não é novo isso para você, né? Não te mandei eu já não disse para você. Então seja forte, aguente a pressão, seja corajoso, não recua, avance apesar do medo, apesar da pressão da vida. Não para, Deus é contigo. Eu peço ao Espírito Santo que relembre você agora, que ative a tua memória agora acerca de coisas que Deus já falou com você. E talvez existam pessoas aqui, eu digo talvez porque Deus não falou comigo. Existem pessoas aqui que sabem que Deus tem sandálias grandes, mas o medo, a covardia o impede de avançar. Em nome de Jesus, tome uma decisão hoje. Nós vamos cantar uma canção. E se tem alguém aqui também que de repente não entregou a vida para Jesus, ou que está afastado do Evangelho, mas que também recebe essa palavra e quer fazer uma aliança com Jesus, eu te convido a sair do teu lugar, se você desejar. Você que ainda não é cristão,
ou você que está afastado do Evangelho,